Amigas e amigos, tem uma pergunta que se impõe como base para a gente compreender a atual realidade do Brasil. Quem apoia Bolsonaro? Esse é um ponto fundamental para a gente entender tudo, porque a direita, setores da direita que fazem críticas ao Bolsonaro, no fundo apoiam o Bolsonaro, não tenha dúvida disso. É aquela história dos fatos e da convicção, né? Muitas vezes a convicção, né, se impõe, e a gente viu isso aí. É inevitável falar da Operação Lava Jato, né, que eles ficaram aí com essa história de convicção, mas não é só a Operação Lava Jato que ficou nisso, não. Eles têm uma convicção, a partir dessa convicção eles começam a defender, né, as coisas, fazer as interpretações de acordo com as conveniências deles, de classes, de ideologias. São comportamentos de classe, comportamentos ideológicos. Né? Análise, por exemplo, do Estado Democrático de Direito, da Constituição, né, de 1988, certamente derrubaria tudo isso aí. Né? Se fosse analisar com base nos fatos, não na convicção. Aí, com base na convicção, eles começam a fazer as interpretações de acordo com as conveniências deles. Eu estava lendo o jornal Estado de São Paulo, né, e vi muito disso. Né? Tem, por exemplo, um editorial, né, do jornal que fala das fake news, que o título é Informação e Autonomia. O editorial começa dizendo de uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Ipsos em 27 países, né, que revelou que o Brasil é o quarto país do mundo que mais confia em jornais e revistas. Diz ainda que dos entrevistados, 65% disseram confiar na imprensa e 23% afirmaram confiar relativamente. Apenas 8% disseram não ter confiança no conteúdo dos jornais e revistas. A média global de confiança na imprensa é de 47%. Tem algumas coisas aqui que inicialmente a gente precisa constatar essa diferença. 65% disseram confiar, 23% afirmaram confiar relativamente. 8% disseram não ter confiança e tal. 65% e mais tudo isso aí, e comparando com a confiança mundial, 47%. Começa por um detalhe fundamental. Nós não temos liberdade de imprensa. Isso aqui é monopólio. A mesma coisa de chegar numa seita fundamentalista, dessas aí de picaretas, que não tem nada a ver com religião, com a Bíblia, com Deus, essas coisas todas. Esses picaretas que tem aí, vou fazer uma pesquisa lá, você confia? Se a pessoa está lá completamente embevecida por aquela lógica de vigaristas, eles falam, o resultado vai ser isso aí, igual isso aqui da imprensa. Vai ter lá 8%, confio mais ou menos, tal, tem certas dúvidas e tal. O resto confia. A imprensa brasileira é a mesma coisa, sectária, dogmática, monopolista, autoritária. Né? O que a gente chama de imprensa, não é imprensa, é mídia. Né? Eu já falei isso aqui, comentei algumas vezes. Mídia é um sistema, né, que medeia uma ideologia. Eles não fazem jornalismo, eles fazem propaganda ideológica. É outra coisa, bem diferente. Prossegue ainda aqui dizendo que, ainda que os dados relativos à confiança possam variar razoavelmente de pesquisa para pesquisa, a depender da metodologia adotada, os números revelados pelo Ipsos são claramente positivos, indicando que o brasileiro sabe distinguir entre o que é notícia de fato, apurada, checada e revista, e aquilo que, mesmo tendo uma aparência de notícia, não é confiável, por não ter a apuração, a checagem, a seriedade do trabalho jornalístico. É exatamente o que eles não fazem. Olha aí o que é a convicção. Aí eles vão dizendo isso aí, o Goebbels falava a mesma coisa, lá o marqueteiro do Hitler. É a mesma coisa, né? É o mundo fake, o mundo da ficção, da subjetividade pura, sem correspondência com os fatos. Não há nada do que eles estão dizendo aqui. Prossegue ainda dizendo que não há liberdade, não há exercício livre de cidadania, onde vige a ignorância ou onde as fake news ditam o debate político. Tem democracia no debate político? Se tivesse democracia, não teria tido o golpe do impeachment. Né? O Brasil não teria caído nas mãos aí da extrema-direita, né? Dos protofascistas, dos bolsonaristas, lavajatistas, corruptos, malandros de toda a natureza. Né? Ainda prossegue que, nos tempos atuais, o cerceamento das liberdades individuais não decorre apenas de uma atuação abusiva por parte do Estado ou dos poderosos de plantão. Quem são os poderosos de plantão?
Tem gente mais poderosa do que essas máfias que controlam a mídia brasileira? Esse cartel mafioso, né, com a sua rataria pretoriana e etc. Tudo isso que a gente sabe, as negociatas que tem, né, como os grupos de mídia se formaram na história e tal. Volto a dizer aqui, é só ler Nelson Werneck Sodré, a história da imprensa brasileira. E tem mais coisas aí, eu mesmo já fiz muitas pesquisas sobre isso, tem vários artigos, né, falando sobre isso. Né, o que é a vigarice, como eles são. Esse aqui é o típico do vigarista, né, do vendedor de bilhete premiado. Vocês estão aqui, eu ganho um bilhete premiado, vocês têm uma mídia aqui com respeitabilidade e tal. Ainda prossegue aqui que o bom funcionamento da democracia baseia-se na capacidade real de os cidadãos se informarem bem, permitindo assim que tome suas decisões de forma livre e responsável. Se tem uma coisa que não tem na mídia, é informação. Manipulação política, manipulação ideológica, né? Não tem nenhuma possibilidade do cidadão ter um espírito crítico baseado na imprensa, na mídia. Não é nenhum, no controle da imprensa que eles têm, ditatorial, totalitário. Né? Ninguém pode chegar lá e falar. O próprio Estadão, estou falando aqui do Estadão, está permeado, eu vou prosseguir aqui, falando do Estadão, permeado de pensamento totalitário, mentiroso, fake news, etc. Eles prosseguem aqui dizendo que esse ambiente de liberdade é condição para que o cidadão e tal, já falei aqui, né, possa ter acesso a uma variedade de fontes de informação, escolher aquelas que lhe pareçam mais confiáveis. O cidadão vai escolher informações onde? Na Globo? Se não for no Estadão? Na Folha? Na Veja? Qual a diferença? É um cartel. É um controle absoluto da liberdade de expressão, da divulgação de pensamentos, circulação de pensamentos e tal. Controle ideológico, como aceita mesmo. Prossegue aqui ainda dizendo que as notícias checadas e apuradas são elementos que contribuem para um debate público realista e respeitoso. Teria que começar por eles para ter debate respeitoso. Aquela história, se você não se dá o respeito, como é que você quer respeito? Como é que vai respeitar uma máfia? Isso é máfia. Mentira. Aqui, ó. Diz ainda que nessa tarefa não é raro que a imprensa desagrade ou contrarie quem está no poder. É exatamente o contrário. Eles apoiaram o golpe de 64, apoiaram o suicídio do Getúlio Vargas, enfim, etc. Mas é precisamente essa independência que dá sentido ao trabalho jornalístico em sua contínua busca pela verdade dos fatos. Se tem uma coisa que não tem na mídia, é jornalismo. Não tem. Tem isso aí, o jornalismo fake, né? Fake news. Um outro editorial, a gente flagra isso com mais clareza. No mesmo jornal, que chama-se O Esgarçamento do Tecido Social. O que ocorre hoje no país é a continuidade do que se fez nos anos petistas, nos quais foi instalada e promovida a lógica antidemocrática do nós contra eles. Aquela história, né? Tem uma pirâmide social, a imutabilidade social, que a turma que estuda aí, né? A sociologia brasileira fala muito disso, né? Quer dizer, quem nasce na base da pirâmide morre na base da pirâmide. Nada de nós contra eles. Né? Prossegue aqui, ó. Bom, falando do Bolsonaro, que seus discursos, seus posts nas redes sociais, seus silêncios diante de determinadas situações sociais, suas intromissões em searas que não lhe competem, tudo isso estaria produzindo um perigoso esgarçamento do tecido social e político. Né? Aí diz que o comportamento de Jair Bolsonaro, essa é uma das principais críticas que lhe são feitas, estaria de alguma forma autorizando a disseminação de fake news, a polarização, a intolerância, a discriminação contra grupos minoritários, a diminuição das liberdades e tantos outros retrocessos civilizatórios. Isso é uma obviedade que o bolsonarismo, o lavajatismo faz, isso é óbvio, né? Os cachorros loucos, os fascistas, né? etc, etc. Não deixa de ser estranho, no entanto, que muitos dos atuais críticos desse desmoronamento do tecido social e político operado pelo governo Bolsonaro tratem tal fenômeno como algo novo. Quem inaugurou na história recente do país esse modo perverso de governar foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui chega a ser ridículo, de tão ridículo que merece uma gargalhada, né? Então não teve Revolução Francesa, não teve Comuna de Paris, não teve a Revolução Industrial, não teve as revoluções do século XX, né? As guerras, as lutas pela independência nacional, etc. Nada disso teve. No Brasil não teve abolição, não teve independência, né? Não teve a Revolução de 30, né? Não teve nada disso.
Não, não tiveram as constituições democráticas de 46 e de 88. Foi o Lula que inventou tudo isso. Olha aí, fake news. Aí prossegue, é de uma canalice, né? De uma coisa assim. Então, agora isso reflete o que é a direita, né? Por que tem Lava Jato, que eu já falei aqui em vídeos passados. Por que as pessoas chegam a esse grau de sordidez? Por questões políticas, econômicas, interesses econômicos. No fundo, a questão é essa. Aí diz, não foi Jair Bolsonaro quem inventou o governo do nós contra ele. Quem foi? Foi o Raimundo Nonato? Não, foi o Lula. O que era antes dedicado aos neoliberais, um linguajar aqui de esgoto, arrastaquera, de chinqueiro, jornalismo de chiqueiro, né? O que antes era dedicado aos neoliberais, tratados como se fossem a antítese de toda e qualquer preocupação com o interesse público, fomentadores da ganância privada e cúmplices de todas as injustiças sociais, foi agora dirigido aos comunistas, quando muito aos socialistas, que passaram a ser os grandes destruidores da moral, da economia, dos bons costumes do país. O Estadão faz a mesma coisa, está criticando aqui o bolsonarismo, que ele usa esse termo aqui, comunista, socialista, então o Estadão usa lulopetismo, que no fundo é a mesma coisa, é a mesma lógica. Eu não tenho que tirar nem pôr aqui, né? Isso aqui é o típico de coisa, isso é, olha aí, a manipulação, fake news, propaganda ideológica. O que é a mídia? Não é a imprensa, é mídia. A imprensa suporia, né, fazer outro tipo de análise, né, fazer contraponto. A gente acha assim, os outros acham assado, os comunistas acham assim, os socialistas acham assado e tal, os neoliberais acham assim, que tal. A caracterização dos neoliberais aqui, com ironias, né, bobas, infantilizadas, coisas de esgoto mesmo, jornalismo de chiqueiro. Lógico que os neoliberais são isso aí, que todo mundo sabe o que é neoliberal. No sentido do neoliberalismo, do mundo financeiro, do rentismo, da desigualdade social, etc, etc. É o óbvio do óbvio. Negar isso aí significa ser, né, canalha. Não tem outra definição. É cinismo. Podemos pôr aí também. Né? Cínicos e canalhas. Como dizia o Tancredo Neves, né? Canalhas, canalhas, canalhas. Quando eles deram um golpe. Cinismo lá, o golpe de 64. Que forjaram uma situação lá. Enfim, a história é bem conhecida. Prossegue ainda que, mas a tolerância com a violência, como se ela fosse consequência inexorável do atuar político, também não é coisa criada por bolsonaristas. O PT e os movimentos sociais aliados que o digam. É o PT, metralhadora giratória, né? Lula, petismo, aqui, ó. Fake news, o linguajar do bolsonarismo. Não é comunismo, não é socialismo, mas é petismo, que no fundo é a mesma coisa. PT é epíteto, sempre disse isso aqui. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tratado e alimentado cordialmente pelos governos petistas, nunca se dispôs a abandonar a violência, assumindo exclusivamente a negociação pacífica. É a mesma coisa dizer que o Zumbi não abria mão da violência, o Frei Caneca, o Tiradentes, os revolucionários franceses, russos, né, os guerrilheiros vietnamitas, né, a guerra, os guerrilheiros, né, de Angola, da África, das guerras de libertação na Coreia, na guerra da Coreia, é a mesma coisa. A resistência no Iraque, na Síria, na América Latina, é a mesma coisa, a mesma lógica. Olha o que é. Por eles, não, nós contra eles, não. Tinha que ser lá escravos e senhores de escravos, escravistas. Casagrande e Senzala, vocês querem mexer? Nós contra eles, não fomos nós que criamos. Isso existia desde que Cabral chegou por aqui, e antes existia desde a antiguidade. Olha só. Aí prossegue de toda forma, o que ocorre hoje no país é continuidade do que se fez nos anos petistas, nos quais deliberadamente foi instalada e promovida a lógica antidemocrática do nós contra eles. Ser antidemocrático, querer que o povo entre no orçamento, que o povo entre nas universidades, etc., né, que o povo adquira conhecimento, entre na dinâmica social, política, econômica do país, tudo isso é antidemocrático. Veja que é um clube privado, tudo é deles, a riqueza é deles, o trabalho, o resultado do trabalho é deles, né, a democracia é deles, a cultura é deles, a civilização é deles, o povo, nós contra eles é ser antidemocrático. É uma lógica cristalina de escravistas aqui, né? Aí diz aqui que talvez seja essa grande decepção do atual governo e tal. O que ele queria que o governo fizesse?
o editorialista aqui, o jornal Estado de São Paulo. Eleito para que a lógica petista não mais estivesse presente no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro a reproduz com sinal trocado. Mas, porque aqui é o seguinte, desde que o bolsonarismo ataque o lulopetismo, tudo bem. Certo? A tônica dos editoriais que eu tenho comentado aqui, do Estadão, sobretudo, né, e de outros também, do Globo, né, a Folha, mais mambembe e tal, mas a lógica é essa. Vamos nos unir contra o lulopetismo, que é unir contra o comunismo, contra o povo, contra a Revolução Francesa, contra a Revolução Industrial, contra as constituições democráticas, a independência, a abolição, a Revolução de 30, tal. Vamos nos unir contra o PT, contra o petismo. Aí nós estamos na democracia. Quando o Bolsonaro começa a criticar Fernando Henrique Cardoso, começa a criticar a imprensa, né, que ele chama de imprensa, que é a mídia, não sei o que, quando ele começa a criticar, não, aí você está fazendo o mesmo jogo do nós contra eles. Quem somos nós? Quem são os nós? Quem são eles? Como é que é essa divisão? A partir do quê? Do nada? Simplesmente de uma abstração? Veja que é fake. É uma abstração, quer dizer, não tem povo, não tem trabalhador, não tem patrão, não tem capitalista, não tem banco, não tem monopólio, não tem cartel mafioso midiático, não tem nada disso. É tudo na paz. O Bolsonaro, não critica a gente, não. Vamos nos unir aqui contra o lulopetismo, que significa tudo isso aí. Aí tem um artigo de um tal de Sérgio Fausto, que é superintendente executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, colaborador do Latin American Program Bacon Institute, um nome imenso aí em inglês, né? Ou da USP, não sei mais o que, o sujeito é cheio de credenciais, né? Eu já escrevi sobre ele na polêmica com o farsante Hugo Studat, que é dessa lógica aí, né? Da rataria pretoriana midiática, do jornalismo de chiqueiro, de esgoto e tudo mais. Ele elogiando o livro do Hugo Studat, né? Isso já dá a ideia de quem seja o sujeito. Mas a questão é que ele escreve no mesmo Estadão, né, um artigo que diz aqui, resquícios quentes da Guerra Fria, olha aí. Em palestra recente na Fundação Fernando Henrique Cardoso, o general do Exército Sérgio Etchegoyen, hoje na reserva, ressaltou a importância de superarmos em definitivo o enquadramento ideológico típico da Guerra Fria. Esse general tem herança lá na ditadura militar e tal, mas não vem ao caso falar dele aqui agora. Em termos amplificados, este se caracterizou pela polarização entre o Ocidente cristão, capitalista e parcialmente democrático, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, ateu e totalitário sob a hegemonia da União Soviética. Olha o linguajar de chiqueiro aqui, ó, de esgoto. Quer dizer, um é o céu e o outro é o inferno. A lógica do bem contra o mal, lava-jato pura. Bolsonarismo puro com outra. Isso aqui é anticomunista, antissocialista, antipovo, né, anticivilização e tudo mais. Prossegue ele aqui, adota propositalmente os termos da época para ilustrar o denso caldo ideológico em que o mundo e o Brasil estavam mergulhados. O bolsonarismo, que os nomes correspondem aos fatos. Se tem socialismo, se tem comunismo, se tem capitalismo, se tem neoliberalismo, se tem trabalho, e etc. Corresponde aos fatos. Fora disso é abstração, é fake news, é mentira. Pura abstração. O bolsonarismo reavivou o fantasma da comunização do país para conquistar corações e mentes pela manipulação de medo, ainda que imaginários. O bolsonarismo só trocou de nome. No lugar de lulopetismo, ele pôs comunização e ataca eles também, que vai por aí, né? Que aí já é a extrema-direita, o fascismo, a degeneração completa, né? Que é o lavajatismo, o bolsonarismo, etc. Mas a lógica é a mesma. Comunismo, petismo, essas coisas todas. Né? Culpar o bolsonarismo pode confortar o espírito, mas não explica por que a estratégia funcionou. A verdade é que o PT propiciou à ultradireita a possibilidade de ressuscitar a ameaça comunista. A mesma lógica do editorial do Estadão, nós contra eles. Nada de mexer na pirâmide social, viu, o escravo? Nada de ficar lembrando de Zumbi, de Tiradentes, Frei Caneca, Felipe dos Santos, Alfaiates da Bahia, revolucionários do Nordeste, etc., os republicanos do Nordeste. Revolução, abolição, né? Revolução Francesa. Né? Prossegue aqui, mesmo com a Venezuela chavista e a presença cubana no país vizinho, isso aqui é mentira, fake news, ela teria caído no vazio, não fosse a ambiguidade ideológica do PT e as simpatias de seus governos de Chávez, Maduro e dos irmãos Castro. Isso aqui é linguajar de cachorro louco, né? De chiqueiro mesmo. Cachorro louco com chiqueiro, mistura tudo aí, né? Vira uma imundície.
Meus irmãos Castros, né? Chaves Maduro, não sei o quê, tal. Fale direito, aprenda a escrever. Escreva com decência. Teve uma revolução cubana liderada por um grupo de revolucionários, entre eles o Fidel Castro e o Raul Castro. Deixa de ser porco. Né? Aí prossegue aqui que interpretar essa nova realidade nos moldes da Guerra Fria e do anacronismo é atroz e perigoso. Para quem? Perigoso para quem? Tá com medo do quê? Medo do povo. A Antonieta, né, lá, da Revolução Francesa, né? Por que o povo está revoltado? É porque falta pão. Diz aí a lenda, não sei se é verdade. Por que eles não comem brioches? Esse indivíduo aqui, né? Tem um outro também, né, que é Luiz Sérgio Marques, que é tradutor, ensaísta, autor da Reforma da Esquerda e Democrática Política. Política, ele publica esse livro aqui pela Fundação Astrogildo Pereira em 2018. O grande Astrogildo Pereira, né, criador do Partido Comunista do Brasil, né, não merece. E aqui ele vai dar aula de marxismo. Vejam que porquice, que chiqueiro que é isso aqui. Aí ele diz que por um título, né, por um cosmopolitismo moderno, o fantasma da República de Weimar, a frágil experiência democrática em que poucos anos sucumbiu a seus dilaceramentos internos, costuma ser uma das fontes preferidas de tais comparações, comparando aí naquela situação da Alemanha, né, da pré-Segunda Guerra Mundial, com a situação do mundo hoje, a ascensão da extrema-direita, né, como se não tivesse uma causa, tanto para aquela ascensão da extrema-direita lá, como para a ascensão da extrema-direita aqui, que é a crise. Na crise surge, não, deixa que eu resolvo, os valentes. É comigo mesmo. Os fascistas, os nazistas. Né? Então, como agora a democracia constitucional parecia fadada à derrota diante do bolchevismo, que é anticomunismo de novo. É uma obsessão, né? É uma obsessão. Essa obsessão explica muita coisa. Né? Por que teve o anticomunismo na história? Fizeram uma guerra, a maior guerra da história. O nazismo era capitalista, é importante sempre dizer esses trogloditas que ficam dizendo aí que o nazismo é de esquerda, não sei o que, né? A base para se entender o nazismo foi para salvar o capitalismo. A mesma lógica de hoje, essa extrema-direita, não tem nada a ver com o socialismo. Aí prossegue ele aqui que não é razoável acreditar que fascismo ou comunismo estejam às portas ou que nossas ruas e instituições devam ser palco de combates tremendos entre os adeptos de uma coisa ou de outra. Aí ele põe comunismo e fascismo como se fossem as mesmas coisas e tal. Né? O que está à porta de fato do mundo? Eles não querem chamar de comunismo, né? Mas o que está à porta do mundo, nessa realidade que nós estamos vivendo, é uma grande encruzilhada, né? Se quiser chamar de comunismo, pode chamar, mas que está perto, está perto. Né? Pela realidade. Como é que esse mundo, né, vai sair dessa crise, dessa situação? É só parar e pensar um pouco. Né? Aí ele diz aqui que a crise de 2008, tão ou mais grave que a de 1930, pôs em xeque essa perspectiva harmoniosa. Harmoniosa é isso aí, né? A pirâmide social, enfim. Donald Trump não foi propriamente um raio em céu sereno, mas chocou e cotidianamente ainda choca com o nativismo virulento. As consequências que daí se seguem são surpreendentes. Recentemente, o número da revista The Economist sugere com alarme que hoje estão em risco não só o liberalismo clássico, de que a publicação é coerente e baluarte, mas diretamente a própria ideia conservadora, tal como se cristalizou desde a Revolução Francesa. Isso aí, eles tentam dizer que a extrema-direita é um perigo para a direita. Como é que eles vão sair dessa? É um problema que, desde que não seja comunismo, né, nós precisamos resolver isso aqui. Né? Ver como que... É a interrogação. É como eles vão sair dessa? Qual é a alternativa que eles têm para sair dessa? Ficam gritando, aí, né, berrando. O nosso problema é o comunismo. Aqui no Brasil, o petismo, lulopetismo, essas coisas todas. Prossegue ele aqui dizendo ainda que a esquerda não escapou ilesa do sarampo ideológico. Aí, linguajar de esgoto, de chiqueiro. Aprenda a escrever, Você não sabe escrever? Leia. Leia bastante que você aprende a escrever para não usar rosnado de porco, né, de cachorro louco.
né, o sarampo ideológico. Basta lembrar que com o resultado eleitoral americano e fenômenos análogos como o Brexit, houve quem imaginasse possível saudar o golpe de misericórdia na globalização neoliberal, entre aspas. Está querendo dizer aqui que a esquerda saudou os movimentos de direita e tal, né? Porque volta para o nacionalismo. Então, o nacionalismo de esquerda é outra coisa, é ser nacionalista, patriota e, ao mesmo tempo, ser internacionalista. Quem estuda o mínimo de marxismo sabe disso, mas ele quer dar aula de marxismo, esse indivíduo aqui. Né? Aí ele vai dizendo aqui o seguinte, que a esquerda não escapou ilesa e tal, globalização neoliberal, o inimigo da esquerda é a globalização neoliberal, no linguajar de chiqueiro dele aqui, é isso aí. Né? Não é a lógica, os fatos, o trabalho, a centralidade do trabalho. Se é o trabalho que produz riqueza, naturalmente os trabalhadores têm que ter a recompensa disso, não ser escravo, o que eles querem é isso aí, é ser escravo. Mas ele prossegue aqui dando aula de marxismo para esta parte da esquerda, não sei qual que é a parte, ele não fala, precisa dizer, larga de ser porco, diga. Né? Para essa parte da esquerda, não se trata de partir audaciosamente para a nova fronteira anunciada pela crescente interdependência, mas de recuar temerosamente para os limites do Estado-nação, não só no interior do qual seria possível defender as conquistas do passado, não é conquistas do passado, defender a pátria, na lógica do capitalismo, nesses marcos de domínio financeiro e tudo mais, defender a pátria é uma questão fundamental, né? À toa que esse governo de extrema-direita está entregando o Brasil, a lógica dos entreguistas na história do Brasil, a gente tem muito disso, quem estuda minimamente sabe disso. Não é voltar, não é o nacionalismo fake do Hitler, do Mussolini, do Trump, do Bolsonaro, não é esse aí. Isso é fake, isso é o seu nacionalismo, né? O nacionalismo patriota, de verdade, democrático, com a nação desenvolvida, né? Com progresso social e etc, etc. Isso é outra coisa. Na verdade, essa esquerda soberanista, entre aspas, mimetiza em tom menor o movimento do adversário, de cujas ações e de cujo programa se torna, querendo ou não, mero comparsa. De novo, linguajar de chiqueiro, de porco, né? Sem nenhuma correspondência, mimetiza, não sei o quê, não vai nos fatos, na raiz, na teoria, na história, buscar os fatos para fazer a interpretação. E vai dar a aula de marxismo aqui, né? Olha, tudo isso no Estadão. Estou falando tudo isso aqui porque a fake news pronta e acabada. A gente dá um pulinho mais na frente, tem um outro artigo aí de um tal de Denis Lehrer Rosenfield, que é professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o mesmo linguajar atacando o funcionalismo público, dizendo que a esquerda, falando da reforma da Previdência, na lógica dele, a esquerda teria, é que não dá tempo aqui o vídeo já está ficando grande, né, de destrinchar o artigo dele, mas a lógica dele é essa aí, aqui tem, sim, um grupo de privilegiados no funcionalismo público, e a esquerda deveria apresentar um projeto para acabar com esses privilégios e fazer a reforma como querem o mundo da direita, que querem o dinheiro do orçamento, não sei o que, não sei o que. Olha aí outra lógica fake. Isso foi muito difundido aí no debate sobre a reforma da Previdência e vai ser mais ainda. Né? Que aí ele... que a defesa dos... Aí vai dar aula de marxismo também, né? Que a passagem da esquerda em sua vertente marxista era efetivamente universal e tal. Não pega nessa questão do trabalho, o papel do trabalho. Quem trabalha, quem produz riqueza e quem se apropria da riqueza. A mesma lógica do imposto, quem paga imposto e quem recebe imposto que é pago. Lógica, pega o orçamento. Vai estudar orçamento, ô vagal? Vocês estão muito vagabundos. Né? Como diria o Bolsonaro. Estão muito vagabundos. Vamos estudar aí, seus vagabundos. Aí vai para o editorial do Globo, né, que fala a mesma coisa, que o editorial do Globo é política de pessoal e do funcionalismo exige uma reforma, dizendo que além da reforma da Previdência é preciso também fazer a tal da reforma do Estado, que eles querem, que é isso aí, é meter a mão no Estado, é isso que eles querem, no erário, no imposto, tudo mais. Né? E aí entra a lógica da fake news, entra a lógica da mídia, né? Entra a lógica do totalitarismo. Eles tentam se diferenciar da extrema-direita, do bolsonarismo, de Trump, de Hitler, do Mussolini, mas no fundo, na questão ideológica, eles são iguais. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço. Até a próxima.